Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou mostrar pra vocês A Volta ao Mundo em 12 livros. Vem comigo, vem! A Volta ao Mundo em 12 livros veio de uma ideia da Marina, colaboradora lá do nosso blog, e ela fez uma postagem pro Instagram, eu vou deixar aqui o endereço pra vocês, de livros que a gente tem que são de outros países, porque a maioria dos livros, né, eles vêm da literatura norte-americana, e quando não vem, a gente raramente procura saber de onde é, ou fica sabendo, né, porque eles chegam todos traduzidos, a gente vai ler a história e né, não repara nas especificações, às vezes nem repara em quem é o autor. Então quando eu vi o post dela, eu fiquei curiosa pra saber quantos livros eu tinha na minha estante de países diferentes. E surgiu a ideia desse vídeo. Porém, eu vou começar com literatura norte-americana, então começando lá da América do Norte, nós temos O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas, que é uma escritora norte-americana. Ela nasceu e mora no Mississippi, e esse livro tem resenha aqui no blog, é um livro maravilhoso, acho que tá concorrendo a melhores do ano de 2018. Eu sou apaixonada por essa história, tô louca pra assistir o filme, que só vai chegar em dezembro, então é um livro que eu acho que merece esse destaque aqui no canal. Dos Estados Unidos a gente vai pular lá pra Espanha, com Carlos Ruiz Zafón. Toda a série do Cemitério dos Livros Esquecidos se passa na cidade de Barcelona, na Espanha, então a gente tem, né, uma ideia de que o autor é de lá, e ele é realmente. As histórias são escritas com propriedade, porque ele vive em Barcelona, então ele conhece os cantinhos, ele fala com detalhes da arquitetura, das ruas, então você realmente, quando você está lendo, você acha que você está em Barcelona. Então eu tenho muita vontade, por exemplo, de conhecer a cidade e de repente conhecer algum lugar que é descrito no livro e ver como que é vivenciar esse, né, ver de verdade aquele lugar que a gente só imaginou. Em Portugal, nós temos Sorrisos Quebrados, da Sofia Silva. O livro foi lançado aqui originalmente, né, primeiro, agora que está sendo lançado em Portugal, porém, a escritora é portuguesa, o livro foi escrito em Portugal. E é um livro muito bonito, é um livro muito romântico, ele tem páginas poéticas, diálogos poéticos, então assim, é daquele que a gente chama de romance meloso mesmo, sabe? A Mulher de Preto, de Susan Hill. Esse livro, ele se passa, né, ele começa em Londres, depois ele se passa numa cidadezinha na Inglaterra, então você, né, até tem uma ideia de que, de repente, a escritora esteja falando com propriedade, ela seja de lá e realmente ela mora em Londres e ela passou toda a sua vida lá e provavelmente os outros livros dela também foram publicados lá originalmente. Continuando na Inglaterra, que eu não consegui escolher um dos dois, temos O Último Reino e toda a série das Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell. E ele também nasceu em Londres e ele também escreve os livros dele lá. Saindo da Inglaterra, a gente dá um pulinho na Holanda. O Diário de Anne Frank ele foi escrito na Holanda, embora a Anne Frank, que é a autora, né, do diário, tenha nascido na Alemanha. E ela escreveu todo o diário, né, como vocês sabem, enquanto ela estava fugitiva no anexo, que fica na Holanda. Então, além de você poder ir na Holanda conhecer a casa da Anne Frank, o livro também foi escrito originalmente lá e para a língua de lá. Essa aqui foi uma grande surpresa pra mim, porque O Menino no Alto da Montanha, ele é um livro que se passa na Alemanha e na França, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, e eu jamais poderia imaginar que John Boyne é, na verdade, irlandês. Exatamente, ele nasceu em Dublin, na capital da Irlanda, e ele... acho que ele fala sobre o período da Segunda Guerra, porque é um período que ele deve gostar de escrever, mas ele não é de nenhum desses países que foram palco da Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu em Dublin e ele também é o autor do Menino do Pijama Listrado. Então, O Menino do Pijama Listrado também é um livro irlandês. Mais uma surpresa boa que a Irlanda trouxe. C.S. Lewis, o escritor das Crônicas de Nárnia, nasceu em Belfast, uma cidade da Irlanda também. Não tinha a menor ideia, principalmente porque no caso é fantasia, né, e Nárnia não se passa nessa terra. Então, não dava pra ter uma ideia de onde o livro veio, porque não tinha nenhuma dica, né? Até no a primeira crônica a gente vê que ele se passa um pouco em Londres, né? Tem umas partes de Londres, mas jamais imaginei a Irlanda. Então, ele era irlandês também. O autor de Os Meninos que Enganavam os Nazistas, que virou filme, inclusive, Joseph Joffo, eu imagino, é da França. Então, esse livro é uma ficção francesa. Conta também o período da Segunda Guerra Mundial, da época do nazismo, do Holocausto, porém, é um livro francês.
Saindo da Europa e descendo ali a Ásia, nós chegamos a Guerreiros da Esperança, da Andrea Hirata, não sei se pronuncia assim, mesmo porque a autora é da Indonésia. Eu nunca poderia imaginar. Na verdade, a gente lendo o livro, eu não li ele inteiro ainda, eu li metade. A gente lendo o livro, a gente vê que é um lugar, tem uns nomes bem diferentes, né? Não são nomes que a gente costuma ver em livros, mas a gente não sabe exatamente de onde seria, até ela começar a explicar sobre os locais, sobre a cultura do país. Então, Indonésia. Indonésia é um país que uma parte é Ásia e outra parte é Oceania. Então, eu tenho esse daqui. Esse livro é multicontinental. Muito chique, né? Descendo mais um pouquinho, a gente chega em Um Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty, eu acho. Liane Moriarty. Esse livro aqui, ele é da Austrália. Jamais imaginei que eu tinha um livro australiano, gente, sério. Na hora que eu li, eu falei, nossa, que legal, o ponto vai ficar muito legal. A Liane nasceu e mora na Austrália, e o livro foi originalmente publicado lá, tanto que é uma ficção australiana que chama, nas especificações técnicas. Saindo da Austrália, voltando para a América do Sul, eu queria apresentar esse livro brasileiro para vocês, Eu Sobrevivi ao Holocausto. Por que dentre todos os meus livros nacionais, eu escolhi esse? Porque a gente nunca ia imaginar que uma autora chamada Nanette Blitz Koenig lançou um livro no Brasil, certo? Realmente ela viveu todo o horror dos campos de concentração, de fugir dos nazistas, porém ela sobreviveu ao Holocausto e ela se mudou com o marido para o Brasil há muitos e muitos anos atrás. Eles resolveram começar a vida aqui, porque o marido tinha conseguido um emprego, e aí ela lançou esse livro originalmente em português e aqui no Brasil pela Universo dos Livros. Quando eu soube disso, quando eu soube que ela morava aqui, que ela, tinha essa conexão com o Brasil, eu senti mais vontade ainda de ler esse livro. É um livro que eu tenho o autógrafo dela, que eu consegui na Bienal uma vez, e é um livro que eu tenho muito carinho, tenho um carinho pela história, e gostei de ter lido, e sempre recomendo para as pessoas que querem ler sobre esse período do Holocausto, Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, esses foram meus 12 livros de volta ao mundo. Infelizmente, eu não tenho um livro africano. Eu fiquei muito chateada, porque, não é uma volta ao mundo completa se a gente não passa pela África. Mas eu não tenho, eu não sei se o que nós temos de livros africanos aqui. Infelizmente, eu nunca pesquisei sobre, porque realmente eu nunca olhei um livro pela nacionalidade. Foi a primeira vez, depois do Poço de Damar, que eu falei, vou ver de onde são os meus livros. E eu encontrei quase todos os continentes, menos a África. Quem sabe eu acabo descobrindo algum livro africano que me interessa a leitura e eu vou acrescentar aqui na minha estante. Se vocês tiverem algum pra me indicar, deixa aí nos comentários, tá bom? Gente, eu super recomendo que vocês olhem na estante de vocês a nacionalidade dos livros. É engraçado, a gente descobre muitas coisas interessantes. E como um bônus aqui, eu queria deixar pra vocês um trecho que eu encontrei num dos livros na hora que eu estava procurando sobre as nacionalidades. Esse livro aqui, O Aprendiz de Morte, de Terry Pratchett, é um livro inglês, né? O autor é da Inglaterra. E aí eu estava procurando, né? E eu encontrei esse trecho aqui no livro, que eu vou ler pra vocês. Eu até postei uma foto no meu Instagram porque eu achei fantástico. Terry Pratchett vive na Inglaterra, numa ilha próxima à costa da França, onde dedica seu tempo a escrever livros da série Discworld, conforme o princípio antrópico muito forte, com letras maiúsculas, que afirma que o propósito maior do universo é tornar possível que um ser que vive na Inglaterra, uma ilha próxima à costa da França, dedique seu tempo a escrever livros da série Discworld, que é exatamente o que ele faz. O que prova que o negócio como um todo funciona. Alguma pergunta? Infelizmente o Terry morreu em 2015, né? E ele lançou muitos e muitos e muitos livros dessa série. É até difícil conectar, eu sei até que tem um diagrama que você tenta conectar as histórias. Mas eu acho que eu não conheço alguém que tenha lido todos. Mas se você leu também, deixa aí nos comentários pra mim. Eu achei muito interessante isso aqui e foi uma coisa que eu não teria visto, eu acho. Que eu descobri porque eu tava procurando as nacionalidades mesmo. Então, me diga aí nos comentários da onde são os livros que você tem, qual é o lugar que você achou mais inusitado. O Gustavo tem um que eu acho é ficção coreana ou ficção chinesa, uma coisa assim. Mas é muito difícil chegar esses livros aqui pra gente, né? Então eu acho muito legal quando a gente gosta, a gente descobre que gosta de uma escrita totalmente diferente daquilo que a gente tá acostumado. Então, gente, não se esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal, voltar aqui na semana que vem e deixar nos comentários as nacionalidades dos livros que você tem e deixa o nome do livro também, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!